Seja muito bem-vindo ao programa Dentro da Caixa, mais uma edição. E para você que está chegando agora aqui, muito prazer, eu sou Priscília Queiroz e estamos aqui no canal 579 Banda KU e também Nova 61 Parabólica Sky. E se você quiser acompanhar pela internet, iptv.com.br. Hoje nós vamos receber uma pessoa para falar sobre inteligência emocional. Você sabia que a lei da inteligência, aquela racional do mais um igual a dois, existe uma muito mais profunda, muito mais exigente para que a gente possa de verdade nos transformar. E a gente vai falar com ela, Lu Regis. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Que delícia ter você aqui falando de um assunto gostosésimo. A gente vai falar muito, porque inteligência emocional é um banho, né, de informação, não é? É um conteúdo muito importante. Muito. A inteligência emocional é o que rege a nossa vida. É o que rege a nossa vida. Então, muito obrigada pelo convite, por estar aqui e poder contribuir com toda essa audiência maravilhosa. E olha, já para começar, Lu, a gente estava falando aqui no bastidor que você vem de uma carreira como executiva, que você estava ali, né, numa grande corporação e tal, e aí de repente você passou por um processo de depressão até encontrar a inteligência emocional. Queria que você fizesse um pouco, né, contasse um pouco dessa sua jornada, como é que foi que você hoje se descobriu uma mulher que inclusive contribui com a vida de outras mulheres, né? Então, conta pra gente assim um pouco de como foi essa sua nova jornada. Pri, quando era menina, eu sempre tive o sonho de ser uma grande executiva. Eu olhava aquelas mulheres nas revistas, bem vestidas, de terninho, eu falava, eu vou ser assim. E aí, meu pai falava assim, você tem que estudar e viver princípios para você ser uma mulher bem-sucedida. E eu guardei isso no meu coração e foquei nisso. E aí, com 18 anos, eu entrei na faculdade, fiz administração e comecei a minha carreira até chegar aos 35 anos, CEO de uma grande agência de publicidade aqui no Brasil. E quando eu estava no auge da minha carreira, eu comecei a sentir um vazio dentro de mim. Eu comecei a me questionar, o que existe de propósito em tudo isso? E eu me lembro que eu atravessava a marginal, me questionando e muitas vezes chorando. Qual é o propósito de tudo isso? Eu tenho tantas coisas, mas no fundo, quem eu estou impactando? Começou a gerar um incômodo dentro de mim. E aí eu decidi fazer um MBA, comecei a estudar para montar o meu negócio, assim, acho que montar o meu negócio vai me dar esse propósito de vida. E aí eu fui estudar, e mergulhei nos livros, tive uma ideia e apresentei para alguns especialistas do mercado e eles falaram assim, olha, isso aí é um oceano azul, vai que vai dar certo. Abri a minha empresa em 2015, pedi demissão e depois de 2 anos com a agência aberta, porque eu abri uma agência, os negócios não fluíam. E aí eu tive que fechar a agência, porque eu já tinha investido muito dinheiro. E ali eu entrei numa depressão. Puxa. Quando eu entrei numa depressão, eu comecei a questionar Deus. Qual o propósito de tudo isso? Né? Eu estava bem, aí abri essa empresa, não é isso. E agora, o que eu vou fazer da minha vida? E eu lembro que naquele momento eu me agarrava assim nos vidros da minha sacada, no meu apartamento, e eu chorava muito, eu falava, me dá uma resposta, eu preciso entender o que eu estou fazendo aqui, a minha vida tem que ter um sentido, a minha vida tem que ter um propósito. E naquele momento que eu chorava muito, eu recebi uma ligação da minha irmã, falando assim, eu vou te dar de presente um curso de inteligência emocional. Tá brincando? Sua irmã, então, foi sua grande irmã madrinha, assim? Foi o resgate. Seu anjinho? Foi um anjo. Foi a sua resposta de Deus? Foi minha resposta. E aí, naquele momento, eu falei assim, eu vou. Né? O que eu tenho a perder? Eu vou. Eu fui para esse treinamento e eu tava tomando ansiolítico para dormir. Eu tinha engordado 15 quilos. Eu tava muito mal. Porque eu não encontrava mais sentido. E eu até falava assim, Deus, se eu não tenho mais o que fazer aqui, pode me levar embora. Ou seja, era o ápice da depressão mesmo, né? Exatamente, eu não via mais esperança, eu não via mais expectativas para o futuro, né? Porque você consegue se motivar para a vida quando você tem uma visão positiva de futuro. Quando você olha para o futuro e fala assim, vou chegar ali, naquele lugar. Isso é a energia que te motiva todos os dias pela manhã. E eu não tinha mais isso, porque eu não sabia para onde eu ia. Acabou, é como se tivesse acabado para mim. E eu sempre tive o sonho de ser uma grande empresária, de impactar vidas.
E ali naquele momento, no primeiro dia do curso, do treinamento, eu voltei. É como se tivesse voltado a minha alma para dentro de mim, sabe? Sim. Eu voltei, eu falei assim, opa, peraí, que mundo é esse? Que universo é esse de inteligência emocional, de você fazer a gestão sobre si, de você ter o controle sobre a sua mente? Aquilo era um conteúdo novo para mim. Uhum. Eu sempre estudei muito sobre metas, resultados, entrega, business plan. Uau, mas e agora? Falar sobre mim, falar sobre pessoas. E aí eu mergulhei no mundo dos estudos mais uma vez para estudar sobre a mente humana, fiz neurociência, psicologia e aí comecei a mentorear mulheres. E aí foi onde tudo começou a se desenvolver para hoje a gente chegar aqui em 2024 com esse resultado de mais de 15 mil vidas impactadas. E por que mulheres? Qual foi o seu despertar em trabalhar exclusivamente com mulheres? Então, eu não tinha internamente esse propósito, né? Foi algo que, sabe quando vai acontecendo, você vai fazendo as coisas e você vai se descobrindo na jornada? Aham. Porque o grande lance é você começar a fazer. Tem muitas pessoas que esperam algo acontecer para se mover, mas você precisa dar o primeiro passo. Uhum. E aí eu recebi um convite, né, para mim fazer uma palestra para um grupo de mulheres. Isso não estava no meu radar. E aí eu preparei uma palestra. Falei assim, assuma o controle da sua mente. Foi a primeira palestra que eu fiz para mulheres. E aí foi em fevereiro de 2018 que isso aconteceu. O primeiro momento com aquelas mulheres. E aí quando eu estava ali palestrando, vendo aquelas mulheres chorando, vendo o conteúdo gerando vida dentro delas, eu falei assim, uau, o que é isso? A mulher, ela é mais aberta, não é, Lu? Muito. Ela tá muito mais aberta para receber o novo. Sim. Eu percebo que a gente ainda, quando a gente fala de comportamento de pessoas e tal, a gente sente o quanto o homem, até pela sua racionalidade, né, pela sua estrutura do reto, né, Sim, do linear, sim. ele acaba sendo muito mais para dentro, muito mais profundo, né, naquilo, e não se deixa expressar. É. A mulher não. A mulher é pura expressão. Ela é vulnerável. Ela é vulnerável completamente, né? Você consegue acessar aquele coração. E quando eu vi aquilo me tocou, né? Uhum. Foi algo que não foi programado, foi algo que foi desenhado por Deus para que acontecesse e conectasse o meu coração àquilo. E aí aquilo trouxe a resposta que eu buscava quando eu estava atravessando a marginal sem propósito. Eu falava, qual é o propósito da minha vida? E quando eu estava ali naquele momento, naquela primeira palestra, eu falei assim, uau, esse é o propósito da minha vida. Depois de já ter estudado muito, ter atendido diversas pessoas, naquele momento daquela palestra eu entendi, uau, eu nasci para isso. Eu nasci para tocar a vida de outras pessoas com o conhecimento. E olha, eu quero aproveitar e deixar aqui para a galerinha que está nos assistindo que o Dentro da Caixa traz muito esse propósito. Dentro da Caixa tem essa missão de primeiro a gente olhar para dentro, e hoje a gente está com a Lu aqui, que vai fazer com que a gente dê esse mergulho, e aí sim a gente se expor, e aí colocar para fora. Então, Dentro da Caixa, todas as pessoas que estão vindo aqui, é de fato para trazer essa grande mudança, né? Esse comportamento que aconteceu e que foi interior, para que depois a gente pudesse fazer tudo. Então não adianta. E aí, Lu, eu quero aproveitar esse gancho. Hoje, quando as pessoas elas se veem perdidas, como aconteceu com você? Essa ideia de questionar o propósito, de questionar quem eu sou, por que eu estou aqui, né? Sabe aquelas perguntas que em um determinado momento da vida a gente sempre vai fazer. E aí você descobre na inteligência emocional que existe um caminho, que existe uma forma de se conduzir. Dentro da sua experiência hoje, como uma coach, né, como uma profissional, uma mentora, você percebe que as pessoas elas estão abertas para esse desenvolvimento pessoal ou ainda há muita resistência? Eu percebo que ainda existe muita resistência, Uhum. porque é como se fosse um fantasma, né? O que eu vou encontrar aqui dentro? Então, aquilo que é desconhecido me causa resistência. Sim. Então, eu preciso realmente aceitar que existe uma alma, que existe emoções, que existe habilidades, que existe desejos internos que eu preciso descobrir.
E não é a cultura da nossa nação não é que você trilhe esse caminho. Porque desde muito cedo você aprende a olhar para fora, você não aprende a olhar para dentro. Você tem que atender às expectativas que estão externas, mas nunca as suas expectativas. Aquilo que você quer. Você é ensinado a entregar para o outro, mas não a entregar para si. Então, por isso que existe ainda muita resistência. É um longo caminho de descoberta do ser humano, de realmente olhar para si. A gente começa a pensar, quando a gente vai fazer pesquisas, e olha o tanto de pessoas que realmente leem livros. Porque uma das formas de você transformar a sua mente é através da leitura. Sim. E hoje, quantas pessoas realmente têm o hábito de ler um livro? Então, realmente existe muita resistência ainda de você olhar para si. E é interessante porque dentro da filosofia, a filosofia estoica, eu estudo muito sobre filosofia estoica, a gente estava aqui no bastidor falando, inteligência emocional também é uma paixão. E Marco Aurélio tem uma passagem de Marco Aurélio que ele diz, né, que enquanto o ser humano não perceber, enquanto ele é ser, ele não pode ser humano. E é muito doido, porque parece que não faz muito sentido uma frase dessa de Marco Aurélio, mas na verdade ele quer mostrar que se a gente não se descobrir ser, a gente não pode ser humano. Não. Porque a humanidade, ela é ampla. Sim. Ela é muito grandiosa. Ela está, né, num aspecto, quer dizer, eu não posso só gostar, só amar o povo brasileiro. Eu tenho que amar o povo de Israel, eu tenho que amar o povo do Japão, eu tenho que amar, porque isso é humano, isso é humanidade. Sim. E a inteligência emocional, ela traz muito esse conceito também da amplitude, não é, Lu? Sim, porque você vai ter autoconsciência, né? Primeiro você tem a consciência sobre si e na consequência disso você consegue perceber o seu meio, você consegue perceber o ambiente onde você está inserido. E um dos pilares da inteligência emocional é a empatia. É você olhar para o outro, mas eu não consigo olhar para o outro com generosidade, com compaixão, com amor, se eu não estou olhando para mim. Eu não vou entregar aquilo que eu não tenho para realmente lidar comigo. Então, eu preciso olhar para dentro, eu preciso me encontrar, eu preciso desenvolver esse amor próprio para entregar para o outro. Eu costumo falar para as mulheres que elas falam assim, eu amo meu filho mais que tudo. Eu falo, e o quanto você se ama? Porque você está entregando para ele aquilo que você tem para você. E muitas vezes a gente se engana nessa relação de amor, de falar que a gente ama o outro mais do que tudo. Você tem que amar acima de todos, porque isso não é egoísmo, isso é respeito. E quando você se ama na sua profundidade, na sua vulnerabilidade, reconhecendo quem você é, você consegue entregar para o outro o verdadeiro amor. Porque você vai entregar a sua essência para o outro. E isso para a mulher, mãe, é até uma ofensa, né? Sim, Quando você diz para a mãe que ela precisa se amar primeiro, a depois amar o filho, ela fica ofendida. Ela, como? Fica. Você fala isso porque você não tem filho. Porque no caso eu não tenho filho. Eu também assim, não. Pois é, mas olha, não é esse. Quer dizer, até do avião, né? Primeiro a máscara cai para você, depois para o outro. Sim. Então quando você inverte essa polaridade, há uma inversão completa também do seu momento enquanto ser humano. Porque você passa a também entrar em conflito. Sim. Porque os filhos vão crescer, eles vão tomar os seus rumos, eles vão construir suas famílias, e aí é onde a mulher vai se sentir oca. Ela vai se sentir vazia. E eu tenho uma pergunta para fazer para você, e aí eu gostaria que você já pensasse, porque depois do intervalo você vai responder, mas eu vou fazer agora a perguntinha. Quando você trata da inteligência emocional, existe um caminho que, por exemplo, eu tô perdida, a pessoa que tá aqui nos ouvindo tá perdidaça. E aí, de repente, fala assim, existe um caminho para a gente poder melhorar a nossa inteligência emocional? Taranana, segura aí. E agora a minha conversa é com você. Você que está cansado de planos de celular caros, que não atendem a sua necessidade, você precisa conhecer a operadora Correios Celular. Essa operadora que veio para revolucionar o seu jeito de se comunicar. Então não perca mais tempo. Venha você também para Correios Celular, a operadora que tem um plano que se encaixa no seu bolso.
Procure agora mesmo uma agência do Correios, aquela mais próxima de você, ou ainda acesse o site correiocelular.com.br. Correio Celular, conecta você a todo o Brasil. E Lu, tananana. A gente volta agora com aquela pergunta, aquela pessoa que está perdida, está se sentindo com esse vazio, com esse momento de se questionar quem é, por que está aqui. E aí, de repente, ela precisa de um caminho, ela precisa de uma direção. Existe essa direção, Lu? Existe. Existe porque, como eu compartilhei com você, eu vivi isso. Então, eu não estou falando só de estudar, eu estou falando porque eu vivi. E o grande conceito que entrou dentro da minha mente quando eu descobri sobre a inteligência emocional foi o pilar da autorresponsabilidade. Eu sou responsável pela minha vida, eu sou responsável pelos meus resultados, eu não posso culpar o outro. Então, tudo aquilo que eu estava vivendo, eu tinha que assumir a responsabilidade. Isso dói, porque o que a gente mais ouve dentro de atendimentos individuais é que o outro é culpado. Ah, porque o meu marido, porque o meu chefe, porque o meu líder. Então, sempre a gente vai terceirizando. Então, o primeiro passo é você assumir a responsabilidade. Olha para esse cenário da sua vida, olha para esse resultado. Você chegou aí por suas escolhas. Então, agora você também tem que sair deste lugar com as suas escolhas, mas com consciência. E eu gosto muito da frase, e é um versículo que diz assim, o conhecimento liberta. Então, você quer um caminho para realmente assumir o controle da sua mente, ter inteligência emocional e ter uma vida de resultados e performance, você precisa buscar o conhecimento. Assume a responsabilidade e trace um plano para você realmente transformar a sua realidade. Então, você precisa buscar o conhecimento. Você aprendeu a andar sozinho, mas você não vai aprender a fazer a gestão das suas emoções sozinho. Você teve que ir para a escola para você aprender matemática, para aprender português, para aprender a geografia, história, filosofia, enfim. Então, você precisa entender sobre você. Então, o conhecimento, o caminho do aprendizado, de ler, de assistir palestras, cursos, imersões, é o que vai trazer para você esse caminho, essa luz no fim do túnel para você realmente se reorganizar e ser uma pessoa saudável, plena, feliz, de bem com a vida, cheia de propósito, cheia de alegria. E é interessante, né, Lu? Porque quando a gente olha para essa questão da inteligência emocional, eu costumo dizer que ela vira um bichinho que pica e que a gente não consegue mais se livrar. Nunca mais. É uma delícia, porque aí você percebe o quanto ainda tem nós que precisam ser desatados, Sim. o quanto tem coisas que... E é Sim. também uma coisa que eu gosto muito de compartilhar, é a vigilância. Então a gente precisa ser vigilante o tempo inteiro. Sim. Porque trabalhar em relação ao mundo, até porque a gente está o tempo todo recebendo gatilhos. Sim. E esses gatilhos podem nos despertar coisas ali Sim. que... Isso aqui não ficou bacana programadas pra lá mim. na infância. Foram programadas lá atrás. E aí, de repente, quando a gente começa a ser vigilante, eu começo a ter exatamente consciência do que eu estou fazendo aqui, por que eu estou fazendo aqui. É como se a gente pudesse não estar melhor, mas eu até brinco muito, né? Eu tenho uma amigona minha que ela fala assim, você é gelada, você não tem... Eu falo assim, mas é interessante que quando você se torna, quando você desenvolve inteligência emocional, quando você trata dela, a sensação que a gente tem é que, para as pessoas, é que a gente está mais fria. Não é que a gente está mais fria, na verdade é porque a gente passou a ser mais vigilante. Pelo menos é assim que eu percebo. Isso. É uma verdade? Você realmente vai tendo esse comportamento? Sim, porque você se percebe. Né? Antes de você reagir, você pensa. Uhum. O que é inteligência emocional? É pensar. Então, eu a todo momento estou com a minha mente alerta. Eu não estou no piloto automático. Porque o nosso cérebro, ele quer realmente ficar no piloto automático. É normal. Nós precisamos disso. Nós precisamos acordar e já ter um caminho neural ali. Eu vou levantar, vou colocar o chinelo, vou pro banheiro, vou escovar os dentes. É automático. E você não precisa pensar para isso. Só que quando nós olhamos para as emoções e despertamos essa consciência para o mundo e para nós começamos a caminhar mais diligente, com sabedoria, observando o outro, observando o olhar, observando os gestos, se é o momento certo de eu falar, se não é. Por isso que as pessoas até podem julgar que é uma pessoa mais fria. Não, mas é uma pessoa mais centrada,
né? Ela tá ali consciente, ela tá naquele momento, mas ela está consciente. Porque muitas pessoas, elas estão até talvez nos assistindo e estão no celular agora, estão pensando em outras coisas, não estão vivendo o momento presente. Então, a inteligência emocional, ela ensina você a viver o presente em todos os instantes. Se você está aqui na entrevista, eu estou com você. Sim. A minha mente está aqui, eu estou entregue a você. Se eu estou numa conversa dentro de uma mesa, eu estou ali, eu estou me entregando para aquele momento. Então, a inteligência emocional, ela traz essa consciência de você estar no presente. E não no futuro, no passado. Não, vamos viver este momento, vamos desfrutar e criar essa memória agora. E esse é um treino, né? Eu tenho uma frase autoral que eu utilizo muito dentro da escola. A gente fala, treino é tudo, tudo é treino. Então, é essa ideia de você treinar o tempo todo, porque de fato, a nossa mente é sabotadora. Muito Sabotadora, muito. Né? Ela está nos pregando peça o tempo todo. E por conta dos adventos das redes sociais, a gente percebe que ela também vai tirando a atenção. Sim. Uma vez eu estava num restaurante em Bonito, e eu achei, tinha uma dessas plaquinhas, né, que ficam no restaurante, tão bonito, falou assim, o celular te afasta de quem está perto e te aproxima de quem está longe. Uau. E eu achei aquilo de uma profundidade tão grande, porque é verdade, ou seja, você está num restaurante com as pessoas talvez mais importantes para você ali, e você está no celular fazendo o quê? Falando com quem? Olhando para onde? Qual sentido, né? E ali você tá perdendo o momento de estar reunido, porque a comida traz isso, sim, né? Essa coisa comunhão. Da comunhão. Você perde. E você considera, Lu, que hoje, por conta dos adventos das redes sociais, as pessoas, elas estão com as suas mentes mais aceleradas e dessa forma menos pacientes? Como é que você enxerga isso? Porque esse é um pensamento que eu tenho, assim, eu começo a ver que as pessoas estão muito, tipo, sintéticas. Olha, um dos treinos que nós temos dentro dos nossos cursos de mentorias é realmente você estabelecer um horário até para você acessar as redes sociais e estabelecer um limite, porque a internet, as redes sociais, ela foi projetada para te consumir a sua atenção, né? É uma guerra por atenção. Sim. E essa guerra por atenção te faz ficar mais alienado. Você não está consciente, você está ali a todo tempo recebendo muitas informações, com a sua mente muito acelerada, e isso vai te tirando do presente, vai te tirando das conexões e vai trazendo aquele sentimento de vazio. O que eu estou fazendo? Você está nas redes sociais, mas você não está interagindo, você não está gerando memórias. Você consegue se lembrar do que você acessou ontem? Olha, vai fazer um esforço, né? Vai fazer um esforço muito grande. Por quê? Porque não traz sentido para a vida. Sim. E esse não trazer sentido é onde vai despertando esse eu quero mais, eu preciso de mais, porque nós estamos na nação dopamina, né? É dopamina barata, é dopamina rápida, traz realmente aquele senso de prazer inconsciente para o nosso cérebro, para a nossa mente, relaxa. É o meu momento de relaxar. Não, você está ali talvez perdendo muitas horas da sua vida e deixando de gerar memórias que vão construir a sua história, que vai construir a sua conexão com a família, com pessoas que você ama. Então, sim, a internet hoje, ela precisa ser vista com atenção, né? E você precisa estabelecer limites. Porque os limites, eles fazem parte de uma vida com amor, né? De uma vida com completude. E saudável, né? Saudável. Sim. Você sabe que você estava falando dessa coisa, né? Do tempo, do limite. Eu me lembrei na época do Covid, quando a gente perdeu a coisa, muitas pessoas perdiam o olfato, né? Sim. Quando eram infectadas com o Covid. E aí, eu vi uma vez um médico dizendo que perder a sensibilidade do cheiro, né, do gosto, causava mais índices de suicídio. Porque o olfato está extremamente ligado à questão do cérebro na felicidade, em tudo aquilo que é hormônio da felicidade. Sim. Então, quando você perde o olfato, você perde o sentido de viver. Olha que coisa absurda. Sim. E aí eu percebo que hoje, é engraçado, né? Mas eu tenho feito esses testes, sabe, Lu? Às vezes eu gosto muito de natureza, eu gosto muito de abraçar árvore, eu sou meio tipo... Não, você tá no caminho certo. Vai viver até os 100. Sou essa aí. E aí eu às vezes eu tô com meu marido, né? A gente tá andando de bicicleta, eu vejo uma árvore que ela tá assim, tipo, me abraça, me abraça, me abraça. Eu paro.
Aí assim, lá vai ela abraçar a árvore. Eu, pera, amor. Aí eu vou lá abraçar a árvore, cheiro a árvore e tudo. Às vezes até tomo picada de inseto, que eu não olho, ver se tem formiga. Aí eu tô lá, abraço a árvore e tal. E ele lá. Eu falei assim, amor, você tá sentindo esse cheiro? Ele, que cheiro? Então olha que coisa Cheiro curiosa. de vida, né? As pessoas, elas estão tão fora que elas não estão elas não têm mais essa questão de sentir mesmo, sentir cheiro das coisas. E a inteligência emocional, ela traz muito essa coisa dos sentidos, né, Lu? Sim. Então essa coisa do pegar, do toque, né, do cheiro, do olhar, né, do estar presente, né, porque já virou um sentido, porque antes, né, o mindfulness virou um sentido. Sim. E aí eu queria que você falasse um pouco mais também, de repente, para essa pessoa que está aqui nos assistindo, que há um caminho, né? Então, assim, e esse caminho é um caminho louvável, mas que também depende da autorresponsabilidade. E que talvez essa pessoa possa estar passando por uma depressão, por um sentimento, enfim, de culpa, né? De medo, de pavor. O que você diria para essa pessoa? Na prática? Na prática. Na prática. Na porrada. Vamos agora na prática? Então vamos lá, pra prática. Escreva uma carta de auto-perdão. Se perdoe. Uau. Então, talvez você tá carregando culpa de situações que te machucou, que te feriu e você não se perdoa. Então, eu gosto muito de trabalhar a carta de auto-perdão logo no início, porque quando você tira essas dores, esse peso, você consegue relaxar e começar a reconstruir a sua história, né? Então, a autorresponsabilidade também é se perdoar. Então, se perdoe. Todos os dias comece a olhar para você. Mas antes de continuar na inteligência emocional, quero convidar você, mulher empreendedora, a conhecer a RMQD, a Rede Mulheres que Decidem. Uma edutech voltada para trabalhar a sua mentalidade empreendedora. Você é mulher, está começando a empreender, já empreende, redemulheresquedecidem.com.br. E também lembrar você aqui no IPTV, canal 579 Banda KU e também no canal 61 da Nova Parabólica Sky. E nos acompanhe na internet, iptv.com.br. Hoje aqui com a Lu Regis, essa mulher incrível, falando sobre inteligência emocional. E antes, ali no bloco anterior, ela falou que ia ensinar um exercício para você. E agora é com você, meu amor. Manda ver. Depois do suspense, agora é com você. Vamos lá. Eu gosto muito de colocar algo que seja vivido na prática. Nós precisamos disso, de praticidade. Então, o que você pode fazer depois de se perdoar? Você precisa resgatar a sua identidade. Quem é você? Como que eu resgato a minha identidade? Porque muitas vezes eu estou com a fala da minha mãe, que eu não presto para nada, que eu não vou dar para nada, que eu faço tudo errado. E geralmente o negativo, ele tem uma filtragem mais poderosa no cérebro. Então eu preciso resgatar a minha identidade e existe um caminho para isso. Então você vai pegar uma folha e você vai escrever lá nessa folha 30 características positivas sobre quem é você. Eu sou forte, eu sou feliz, eu sou corajosa, eu sou amável, eu sou doce, eu sou próspera. Você vai escrever 30 características. E aí, durante 30 dias, você vai no espelho todas as manhãs, assim que acordar, e você vai olhar nos seus olhos, na pupila dos seus olhos, e você vai repetir essas frases. Eu sou forte, eu sou linda, eu sou poderosa, eu sou próspera, eu sou feliz. E isso vai criar novas realidades dentro da sua mente. Você vai começar a resgatar a sua essência. E quando você resgata a sua essência, você deixa de acreditar naquilo que te falaram que foi disfuncional e você começa a viver a sua real identidade. Então esse exercício já resgatou milhares de mulheres e agora é a sua vez de ser resgatada. Olha, então vai lá, pega a sua folha, começa agora, ó, enquanto você está assistindo aqui o Dentro da Caixa, já vai anotando. Bom, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou gostosa, bota gostosa também, amor. Vale, não vale? Vale. Bota tudo que você acredita ser poderoso para você. Essa é a força de uma declaração. Sim. Não é?
tanto que, como os religiosos chamam, que é a força de uma oração. Sim. Oração nada mais é do que todos os dias você repetir aquilo que faz sentido para você. Então começa também a colocar eu sou, eu sou, eu sou. Sim. Não é? O eu Chama sou é muito existência forte. aquilo que ainda não existe. Maravilhoso. Se você não acredita, você vai declarar e isso em algum momento vai despertar algo dentro de você, vai despertar a chavinha, vai virar, né? Virou a chavinha. A hora que virar a chavinha, você começa a perceber o mundo de uma forma diferente. Porque nós precisamos ajustar o foco das nossas lentes. E quando eu resgato essa identidade dessa mulher incrível que você tem recursos poderosos dentro de você. Quando você descobre isso, você começa a influenciar também outras pessoas, porque curados curam. Gostei. Gente, anotou? Curados curam. Anota aí. E Curados feridos curam. ferem. E feridos ferem. Profundo, gente. Olha. E essa é uma verdade mesmo. Como tem pessoas rancorosas que são capazes de destruir o dia de pessoas felizes. Sim. Se permitirem. Se permitirem. Se não Se tiver permitirem. inteligência emocional, Se não tiver vai inteligência embora, emocional, vai embora. Fala assim, da onde foi, né? Sim. Como é que esse ser, exatamente. Esse ser escuro, né? Sem luz. sem luz, conseguiu atrapalhar uma pessoa que estava ali buscando a sua Sim. própria luz, né? E é interessante, Lu, porque eu sei que você também tem um projeto maravilhoso, né, com um nome incrível, Mulheres Extraordinárias, onde você traz toda essa questão da inteligência emocional com encontros, imersões, projetos voltados para esse desenvolvimento. Sim. Então conta um pouquinho mais, né, dessas suas frentes, como é que tá a sua agenda, seu calendário para esse ano. Bora lá! Mulheres Extraordinárias, eu falo que desperta a mulher para a vida, né? Para uma vida plena e abundante. Quando você fala assim, olha, você pode ser próspera, talvez ela não acredite. Eu me lembro que uma vez eu estava numa mentoria e eu falei assim, quanto você faturou nesse ano? E aí tinha diversas empresárias e aí uma falou, esse ano só foram dívidas, eu não consegui virar a página. Eu falei assim, você acredita que você pode faturar milhões na sua empresa? Aí ela travou. E ela olhou pra mim e eu falei assim, e aí, você acredita? Ela, não acredito. Então, o Mulheres Extraordinárias, ele tem essa missão de despertar, né, a nossa essência para a gente viver uma vida plena e abundante. E esse é meu slogan. Você precisa viver uma vida plena e abundante. Você precisa prosperar, porque você nasceu com recursos poderosos. E esses recursos precisam se manifestar. Então, no Mulheres Extraordinárias, você passa por uma jornada onde você descobre quem você é, onde você desenvolve as suas habilidades e onde você vive a sua melhor performance. E neste ano, nós estamos aí trabalhando para lançar o AMI. O AMI, gente. AMI. AMI. Adorei. O que é o AMI? O AMI é a Academia das Mulheres Extraordinárias, que vai chegar para mudar a realidade de milhares de mulheres. Tudo aquilo que nós construímos em mentorias, em palestras, agora vai vir num formato de academia para você realmente viver intensamente essa jornada sem sair do trilho. Agora vai ter um trilho para você caminhar e realmente viver essa vida plena e abundante. Olha só que delícia. Então ame a si, ame ao próximo, mas sempre comece com você, não é, Lu? Sempre começa aqui dentro, sempre começa você olhando para dentro da sua caixa, olhando para as coisas que você precisa ali, né? Bagunçar, tirar, limpar e depois começar a introduzir outras coisas gostosas, importantes. Sim. E é interessante porque muitas vezes quando a gente fala da abundância, né, eu ainda sinto que muitas pessoas tratam a abundância de uma forma muito comum, né? Ou seja, abundância. Abundância é uma palavra muito poderosa, muito forte. Ela tem um elo assim com muitas frentes da nossa vida. Sim. Né? Desde do emocional até o financeiro. Sim. E essa abundância é possível que todas as pessoas acessem, não é, Lu? Sim, você precisa entender que você não está fadado ao fracasso, a sofrer. Nossa, eu nasci para ser um peso na vida de alguém. Não, você nasceu para um propósito, então você precisa entender isso, ter clareza na sua mente. E quando nós falamos de abundância, de prosperidade, a gente precisa desmistificar aquele conceito errado que só tem a ver com a vida financeira.
Não, eu preciso ter abundância na minha saúde. Eu preciso ter um corpo forte, eu preciso ser saudável para entregar o melhor para quem eu amo. Quando eu falo de abundância, eu estou falando de abundância nos meus relacionamentos, ter amigos de verdade, conseguir sentar numa mesa e sair de lá melhor. Abundância na minha vida emocional, na minha vida espiritual, abundância no meu casamento. Que incrível ter um casamento feliz, ter um casamento saudável, respeitoso. Então, quando nós falamos de abundância, ele não está focado apenas em um pilar da vida, mas em sim todos os pilares que compõem a minha existência. E são alguns pilares, não é? Nós trabalhamos com 12 pilares. 12 pilares. 12 pilares. Traz pra gente aí pelo menos meia dúzia desses pilares. Quais são esses pilares? Bom, vamos começar por aqueles que estão dentro da caixa? Adoro. Adoro. Então, as suas emoções estão aonde? Dentro da caixa. Dentro da caixa. Né? Então, eu preciso olhar para esse pilar com responsabilidade. Para isso, nós temos a inteligência emocional. Espiritualidade. Né? Quando a gente fala de espiritualidade, nós estamos falando de religião. Estamos falando de conexão com aquilo que te traz um propósito para a sua existência. Muitas pessoas, elas se questionam de onde eu vim. Essa é uma grande pergunta da sociedade, uma pergunta muito antiga, que os nossos antepassados já se fizeram muitas vezes. De onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. São as perguntas clássicas de um ser humano. Então, quando eu questiono sobre quem eu sou, para onde eu vou, de onde eu vim, eu preciso me conectar com a espiritualidade. A neurociência já provou que dentro do nosso cérebro existe uma glândula que se chama o dedo de Deus. Isso significa transcender. Né, você realmente acessar algo diferente, porque somos um ser espiritual. Então, eu preciso também ter abundância nesse pilar espiritual. O pilar espiritual está onde? Dentro da caixa. E aí nós temos também o pilar intelectual. Né? São 3 pilares que estão dentro da caixa: espiritual, emocional e intelectual. Então, o intelectual é a sua performance. Você ler, você desenvolver, você ser uma pessoa mais inteligente, você se perceber no mundo, você contribuir para o mundo. Então, esses 3 pilares eu considero dentro da caixa. Para fora, nós podemos falar sobre a nossa saúde, né? Nós precisamos realmente estar atento à nossa saúde. Os nossos relacionamentos, amigos, nós precisamos gerir esses relacionamentos. Temos também o pilar conjugal, que é um pilar aí muito importante também, que nós caminhamos em relacionamentos, e eu preciso olhar para este pilar também, porque tudo isso compõe a minha história, compõe a minha existência. Bom, anotou? É bom que você tenha anotado, porque aqui ó, é ouro. Ouro em barra. Não vou nem falar ouro em pó, porque ouro em pó evapora. Aqui é ouro em barra, ouro em barra. E aí, Lu, quando você hoje, né, principalmente você que tem lidado com mulheres, né, trabalhado esse aspecto da mulher, você ainda sente que as mulheres estão muito amarguradas ou ainda destratadas na sociedade, principalmente por casamentos falidos ou situações onde muitas vezes, né, ela se vê até buscando essa inteligência emocional, mas aí quando ela volta para casa, quando ela volta lá para aquele ambiente onde ela precisaria estar com a vida conjugal dela equilibrada, desmorona. E aí, não sei se, né, para você faz sentido, mas aí a dependência financeira faz com que muitas vezes ela se desequilibre, ela volta para aquele estágio porque ela depende do marido, ela depende daquela situação. Ou seja, há uma roda viciosa ainda dentro desse processo? Sim, existe. E o grande ponto de atenção e de alerta que eu trabalho com as mulheres é que a mulher empreendedora, a mulher do business, a mulher de negócios, aquela que é poderosa na vida financeira, na vida profissional, ela se torna cega para outras áreas. Ela acaba não olhando para os outros pilares. Por isso que a gente precisa ter a roda e olhar para essa vida como um todo. Eu não posso focar apenas em 2 pilares, porque os outros realmente ficarão desequilibrados. Então, essa mulher, ela precisa ter muita atenção de se conectar com a família, porque quando a mulher ela é dominante, nós temos os perfis comportamentais também, quando a mulher é dominante e ela tem essa performance profissional, ela tende a inverter o papel dentro de casa. Ela quer ser o macho da casa. E aí, o que acontece? Desequilibra tudo.
realmente vai haver a inversão de papéis. Eu passei por isso dentro da minha casa. Foi bem desafiador a gente reorganizar os papéis, principalmente nos primeiros anos de casamento, porque eu estava no auge da minha carreira lá como CEO e eu quero fazer, para começar a dar ordem. Opa, não, mas peraí aqui, não, peraí, aqui eu preciso realmente equilibrar, eu posso ser mais leve, eu não preciso ser tão dura, eu não preciso cobrar como se eu quisesse um prazo, uma data, como se fosse uma meta. Não, eu posso ser leve, eu posso ser vulnerável aqui dentro desse ambiente. Então, é você ter essa consciência, né, que você não é os seus papéis. Você é uma essência e você tem papéis na sociedade dentro da sua casa, mas você não é os seus papéis. Aí eu foco nesse único papel, eu desequilibro os outros, porque eu não estou sendo a minha essência, eu estou sendo papéis. E a gente tem uma questão cultural também, né? Sim. Porque a mulher, quando a gente olha aqui pro Ocidente, a gente enxerga uma mulher que é muito mais dominante, né? Quer dizer, a mulher brasileira, a mulher latina. Que faz acontecer. Né? A gente tem essa coisa muito mais punch, né? Ou seja, eu tô aqui. Quando a gente vai para a Ásia, né? Quando a gente já vai para esse lugar oriental, a gente já percebe essa mulher mais feminina. Sim. Né? E uma vez eu até ouvi uma mulher falando sobre essa questão do feminino, do quanto é importante que a mulher brasileira resgate o feminino. Sim. Né? Eu tenho até Bom, aqui a gente pode tudo nesse programa, então eu vou soltar o verbo. Bora, tem uma palestrante amiga minha, Leila Navarro, que ela diz assim, que a mulher brasileira tem pinto. Desculpa, gente. Falei, ela fala isso. A mulher brasileira tem pinto. Que isso, gente? Né? Então, não é. A mulher precisa ser feminina. Sim. E o ser feminino não é frágil. Não é frágil, porque exatamente. esse também é um ponto importante. Sim. Confunde, não é? né? Confunde. Então, assim, a gente tá indo aqui pros nossos finais, eu sei que a gente ficaria aqui uns 3 dias, né, falando disso. Mas, pra gente não deixar esse negócio no ar, eu queria que você trouxesse, né, o que significa essa coisa explicar, né, que o ser feminino não é ser frágil. O ser feminino, ele é ser vulnerável, né? É você viver a sua essência. Quando você se conhece, quando você tem consciência sobre você não vai medir forças, você não vai querer conquistar lugares que não são teus. Você tem consciência do seu papel. E falando aqui contigo, eu me recordei de uma aula de psicologia de um professor, de psicologia social. Ele falou que ele fez um trabalho lá na Ásia, e ele falou que ele via muitas mulheres cobertas, né? E ele achava aquilo muito estranho e ele decidiu entrevistar para questioná-las como que elas se sentiam dentro daqueles panos, né? E aí ele entrevistou várias mulheres e o resultado dessa pesquisa foi: eu me sinto poderosa. Uau! Então, o que te faz sentir poderosa? Para aquelas mulheres, era a vestimenta toda coberta, escondida, né? O que te faz sentir essa mulher poderosa? Você tem dons, você tem talentos, você tem habilidades, você tem conquista. E o que te faz sentir essa mulher poderosa? É a sua essência ou é o que você tem? É a sua essência ou é o que você faz? Quando você entender que você é poderosa pelo que você é, você não precisa concorrer com ninguém, nem com situações, nem com lugares, nem com pessoas, para provar que você é capaz e nem para provar que você precisa conquistar nenhum lugar. Anotou? Anotou, ser de luz? Então, olha só. Eu adoraria ficar aqui uns 3 dias com você, mas, né, o povo já tá aqui assim, ó, vamos terminar. Então, agora a gente tá indo para as considerações finais de Lu Regis, e eu aqui quero lhe entregar um presente. Então, vem comigo aqui. Esse presente para você, olha, isso aqui é uma produção de 2 empreendedoras maravilhosas que tratam de sustentabilidade e fizeram essa bolsa caixa para você. Dentro da caixa. Dentro da caixa, seu presente. Ai, obrigada. E eu gostaria agora que você desse o seu recado final, que ela te, para todo mundo que tá nos assistindo. Bora lá. Gente, que vocês possam realmente olhar para dentro de si, dentro da caixa. Existe algo poderoso dentro da sua alma, dentro do seu ser. E se você realmente se descobrir, se perceber, você vai viver feliz, plena, saudável, satisfeita, deixando o mundo mais leve, mais cheio de luz. Então, descubra a sua essência e viva a sua melhor versão. Bora para dentro da caixa? Até o próximo programa.